Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Cânticos Carrossel, divertimento religioso. João 4:24 está escrito: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, grande parte da teologia das igrejas evangélicas hoje é influenciada pelos antibíblicos cânticos gospel. Lamentavelmente, a modelagem dos cânticos gospel hoje está em sintonia com o que as pessoas esperam encontrar para os seus deleites pessoais. Não há nos cânticos gospel atuais a preocupação com o que está sendo entronizado como verdade bíblica. Atualmente, a modelagem dos cânticos gospel é quem dita a teologia da igreja. Os cânticos deixaram de ser avaliados pela igreja e, como consequência, muitos se adentraram na canoa furada de cânticos cujas ministrações são biblicamente corruptas. Os cânticos atuais assemelham-se ao brinquedo carrossel dos parques de diversões. O carrossel, este brinquedo, é constituído de uma grande peça circular onde os seus assentos fazem movimentos para cima e para baixo, enquanto gira em torno de um eixo vertical. Isto, para quem está ali sentado neste brinquedo carrossel, traz uma sensação boa, uma sensação agradável. Os cânticos carrossel, eles possuem movimentos o tempo todo, como requebros, palmas, uivos, ginásticas, enfim. Esses cânticos trazem uma sensação agradável, uma sensação boa. No entanto, não desafiam as pessoas a viverem uma vida santa e de renúncia. Os cânticos carrossel levam as pessoas a cantarem ingenuidades que não definem biblicamente quem é Deus, o que é a igreja e qual a função dos servos de Deus. Os cânticos carrossel não falam de arrependimento, não falam do sangue derramado na cruz e nem tampouco falam da santificação. Meus amados, as pessoas, à semelhança do brinquedo carrossel, ficam dando voltas e mais voltas, cantando letras pobres de qualidade teológica baixa. Comparando com o brinquedo carrossel dos parques de diversões, os cânticos hoje são divertimentos religiosos. Eles produzem, eles geram momentos bons, momentos agradáveis, sensações agradáveis, tal qual o brinquedo carrossel dos parques de diversões. Meus amados, escutem bem. Cânticos com desvios doutrinários que não mostram o caminho da salvação e da santificação com clareza são cânticos abomináveis. Meus amados, os nossos cânticos,
eles devem ter ensinamentos bíblicos e nunca devem os nossos cânticos serem regidos pelo mercado gospel. Nunca os nossos cânticos devem ser regidos pelo tipo de ritmo, nem tampouco devem ser regidos pela forma como se espera que a congregação reaja. Os nossos cânticos nunca devem ser regidos pela letra que todos gostam de ouvir. Calvino assumiu uma posição com respeito aos cânticos. Ele disse: a letra que não for fonte bíblica direta não deve ser cantada na congregação. O prefácio do Inário de John Wesley foi muito claro. Ele faz referência ao padrão que ele assumiu no seu Inário. Ele disse que o padrão dos seus hinos estavam ali baseado em 3 princípios. Primeiro, exatidão dos ensinos doutrinários, firmeza na salvação e promoção da santidade. Meus amados, nos cânticos carrossel, há sim citações bíblicas, mas as citações que lá estão, elas são errôneas, são erradas, porque lá estão essas citações para a promoção pessoal, para o benefício humano. O kit dos cânticos carrossel é: aceite Jesus que você vai se dar bem na vida. Cante que você será liberto dos espíritos malignos e de enfermidades. Esse é o kit dos cânticos carrossel. E muitos usam o caso das muralhas que caíram, que ruíram, quando o povo louvava rodeando a cidade. Meus amados, em primeiro lugar, as marchas ao redor da cidade serviam como obediência ao mandamento de Deus naquela instância específica e nunca se tornou um padrão para executar ações de batalha entre os israelitas. E muito menos serve como padrão para nós hoje. Em segundo lugar, quando as trombetas soaram, era um sinal de guerra e não um cântico. Era um sinal de guerra e não uma composição musical. E mais, o povo ali obedeceu gritando e não cantando. Portanto, as trombetas e o cântico, o grito do povo não são representativos de uma composição musical. Então, esse negócio hoje de fazer marcha na cidade, cantando e expulsando espíritos malignos, não tem fundamentação bíblica. Outros utilizam o caso de Davi e Saul para dizer que o louvor liberta, que o cântico liberta, que o cântico expulsa demônios. Meus amados, apesar de que a música que Davi entoava, cantava, acalmou Saul e o espírito maligno se retirou dele, de acordo com 1 Samuel 16, 23, isto não se tornou um padrão e nem tampouco pode se tornar uma doutrina. Sabe por quê? Porque lá adiante, em outra ocasião, em 1 Samuel 18, 10 e 11, o espírito maligno se apossou novamente de Saul. E naquela ocasião, Davi estava também cantando e tocando a harpa. E o espírito maligno não saiu de Saul. Aliás, naquela ocasião, ali, em 1 Samuel 18, 10 e 11, Davi teve que se desviar de Saul para sobreviver. Conclusão: apesar de toda a influência da música de Davi sobre Saul, no dia a dia, naquela ocasião de 1
Samuel 18, 10 e 11, o espírito maligno não foi expulso de Saul pelos sons musicais produzidos por Davi através da sua harpa. Outros utilizam o caso de Paulo e Silas na prisão para dizer que a música liberta, que o louvor liberta. Em primeiro lugar, Paulo e Silas ali na prisão estavam orando e cantando, de acordo com o versículo 25 do capítulo 16 de Atos. Em segundo lugar, não há ali no texto que indique, que registre que Paulo e Silas criam que por meio dos seus cânticos, por meio de ações musicais, um milagre ia acontecer ali naquela prisão. Paulo e Silas estavam ali na prisão, expressando por meio de suas orações e cânticos o privilégio e a alegria de serem perseguidos pela causa de Cristo. Portanto, Paulo e Silas ali não estavam crendo que os seus cânticos os libertariam da prisão. Até porque Lucas, o autor do livro de Atos, ele destaca o efeito imediato das expressões de adoração e louvor, das expressões de cânticos que eles ali entoavam. Versículo 25 diz que os presos os escutavam. Meus amados, o problema dos cânticos carrossel é que a mensagem passada por esses cânticos gira em torno da necessidade pessoal. E aí há um erro grave. Mas esses cânticos, é outro erro grave, esses cânticos primam pelo bem-estar pessoal, como se fosse uma terapia, produzindo inclusive uma fé deturpada, reduzindo a fé cristã em jargões do tipo: Jesus é supridor, Jesus vai ressuscitar os teus sonhos, Jesus vai restituir o que você perdeu. Isto não tem fundamentação bíblica. A correnteza dos cânticos carrossel segue em direção ao que todo mundo gosta. Isto é grave. Os nossos cânticos devem ser recheados de letras que exaltem a Deus e glorifiquem o seu nome. Os nossos cânticos devem produzir em nós um impacto espiritual tão profundo que nos levem a clamar por pureza de vida. Meus amados, esses cânticos carrossel têm conduzido as pessoas a um estilo de vida cristã superficial. Exatamente porque o lema desses cânticos é: dei-nos um Deus que se conforme com os nossos níveis. Meus amados, que o Senhor nos dê discernimento para não entrarmos na correnteza desses cânticos carrossel repletos de uma teologia deformada, repletos de uma teologia manca. Que o Senhor nos livre. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe você e toda a sua família. Compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Vou colocá-lo no meu YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o endereço está aí embaixo. Inscreva-se e compartilhe este vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.